Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Opinião Simone Amorim, no YouTube, onde todas as semanas eu falo em podcasts ou vídeos sobre temas relevantes relacionados às contratações públicas e hoje para falar sobre os modos de disputa, que temos na nossa nova lei de licitações, o aberto ou o fechado, e oferecer a você este conteúdo relevante acerca da nova lei de licitações, dizendo que todas as semanas, às terças-feiras, estamos aqui, então, tratando de temas que estão relacionados à nova lei para facilitar a transição para você servidor ou para você fornecedor, ambos precisando, então, se adequar ao nosso novo regime de contratações públicas. Ao final, se você gostar do meu podcast, peço que se inscreva no meu canal ainda não estando inscrito, que compartilhe este conteúdo com outros colegas que precisem deste conhecimento, que deixem o seu joinha, o seu comentário e estejam comigo aqui sempre que possível para falarmos sobre este tema relevante no momento importantíssimo que vivenciamos ora da transição para a nova lei de licitações. Eu tenho dito muito que os modos de disputa do pregão eletrônico, esse divulgado aí no decreto 10.024 e que as boas práticas vêm indicando, inclusive tenho sugerido aos colegas que ainda não iniciaram o modo de disputa aberto e fechado do decreto 10.024 que o façam, que não fiquem restritos ao modo aberto, porque na prática evidenciarão as vantagens desse tipo de modo sendo optado na contratação pública, a vantagem, a economicidade, conseguirão compreender inclusive a dinâmica trazida agora para a nova lei de licitações a partir então dos modos de disputa. Nós não podemos confundir modo de desculpa com critério de julgamento. Algumas pessoas têm confundido isso um pouco, critério de julgamento. Nós temos que a nova lei de licitações nos traz o menor preço ou maior desconto, que continua sendo um desdobramento do menor preço, uma forma como um desconto pode ser maior em relação a uma tabela referência. Melhor técnica ou conteúdo artístico, isso veio de uma forma inovada aqui na nossa nova lei de licitações. Técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. Tenho falado muito das formas que nós temos que eleger como critério dentro do nosso processo administrativo, de acordo com a Lei 14.133, no curso que venho ministrando sobre a fase preparatória da nova lei. Portanto, essa fase que é muito importante, onde se concentra a maior parte do planejamento nas contratações, está sendo bem discutida no meu curso. E aqui, agora, nós estamos falando, então, não sobre os critérios, passei pelos critérios, digo que a fase preparatória na nova lei vem prescrita como devendo constar já a fase, dentro dessa fase, os critérios de julgamento, e também os modos de disputa, certo? Agora, o modo de disputa, que é o nosso podcast de hoje, vamos lá. Nós temos os modos aberto e fechado trazidos na nova lei de licitações. E insisto, se você está se adaptando ao pregão na sua modalidade eletrônica, se você já iniciou a aplicação das boas práticas que foram inseridas no decreto 10.024 e trazidas para a nossa nova lei de licitações, se você está preocupado em, na prática, apreender o que traz de vantagem o nosso modo aberto fechado ainda pelo decreto 10.024, você não encontrará grande dificuldade na aplicação dos modos de disputa que podem ser aplicados isoladamente ou conjuntamente na nossa nova lei de licitações, ou seja, os processos doravante, lá na fase de planejamento já definido, dentre outros, qual será o modo de disputa. Então, nós precisamos entendê-los bem na prática para, conforme o objeto estudado, verificar qual a melhor opção em termos de modo
e aí estarmos definindo pela aplicação isolada ou conjunta do modo aberto ou fechado. Então, o modo aberto é a hipótese em que os licitantes vão apresentar as suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos. A gente conhece essa forma de apresentação, então, por lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. E aí nós temos fechado o modo para as propostas que são apresentadas em sigilo. E aí a nova lei de licitações nos traz também que na fase de planejamento deve ser definido a hora que aquele procedimento deixa de ser sigiloso, ou seja, é modo aberto, eu posso ter lances sucessivos, são lances públicos, e modo fechado, eu terei então lances sigilosos até a hora designada para a sua divulgação lá na fase preparatória. Então vejam que quem vai planejar a licitação deve ter mais conhecimento do que se imagina, deve saber escolher ali de acordo com o objeto as melhores opções em termos de critério, de modo, de modalidade, estar definindo de forma adequada o objeto. Né? Conhecer, por exemplo, que a utilização isolada do modo de disputa fechado, ela é vedada para os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Né? E sobre os critérios de menor preço ou maior desconto, nós temos aí outros vídeos, outras aulas onde eu falo sobre eles, aqui não é o momento para nos debruçarmos, mas nós sabemos que embora o maior desconto não houvesse na letra da lei 8666, nossa lei geral de licitações, de forma explícita, o maior desconto é uma forma de desmembramento do menor preço, muito conhecida do nosso decreto, inclusive, 10.024. E nós sabemos também que dentre os modos de disputa, o modo de disputa aberto, ele é vedado quando adotado, então, o critério de julgamento de técnica e preço. Tá? Então, são considerados intermediários, nós temos a definição disso dentro da nossa lei de licitações, quais são os lances intermediários, quando são considerados lances intermediários. Nós sabemos também que há a possibilidade de todas as vezes que a diferença em relação à proposta classificada em primeiro e segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração pode reiniciar a disputa aberta. Olha que grande vantagem que vem explicitada no texto da nossa nova lei de licitações, que deve estar prevista lá no instrumento convocatório, né, para a definição aí das demais colocações. Então, se eu tiver esse intervalo de 5%, de até 5%, eu posso estar definindo melhor as próximas colocações em relação ao melhor preço, reiniciando a disputa aberta. Certo? Aí nós temos também algumas coisas relacionadas ao modo de disputa para os objetos de obras ou serviços de engenharia, e eu digo que nós teremos muitas mudanças, muitas inovações para esses objetos, atenção especial para o pessoal que trabalha nesses objetos, nos órgãos, para os fornecedores que prestam esse tipo de trabalho, porque nós temos aqui explicitado no normativo da 14.133 que as planilhas deverão ser readequadas, os preços serão readequados à proposta atualizada. Então, nós temos isso para objeto de obras e serviços de engenharia explicitado para auxiliar depois nas adequações indispensáveis do cronograma físico-financeiro e também para pensarmos ali na validação futura de um aditamento do contrato para um eventual reequilíbrio de preços. Isso já é usual na boa prática, estarmos solicitando as planilhas para os objetos de obras, serviços de engenharia e também para os serviços, prestação de serviços obrigatórios, aqueles pelo menos que nós temos mão de obra com dedicação exclusiva, em que a administração não dispensa a apresentação das tabelas, das planilhas, mas a nova lei de licitações traz explicitado isso para o objeto obras e serviços, tá, de engenharia.
Nós temos também que o edital pode estabelecer o intervalo mínimo de diferença entre os lances para evitar que essa licitação se prolongue muito no tempo. Nós já temos essa previsão agora na atualidade na aplicação do pregão na sua forma eletrônica. Então, procure você, servidor, se atualizar bastante sobre os critérios, né, de julgamento, os modos de disputa que hoje falamos nesse podcast, porquanto muito importante que a partir de agora, na fase de planejamento, isso já venha delimitado, delineado de acordo com o objeto. Se você é fornecedor, atenção especial também, precisa conhecer todas as nuances do nosso novo regime de contratações públicas, a nossa Lei 14.133. Se você gostou desse podcast, que falou hoje sobre os modos de disputa na nova lei de licitações, peço que deixe o seu joinha, faça um comentário positivo, que indique este conteúdo e este canal para colegas que precisem se atualizar em relação à Lei 14.133, que se inscrevam no meu canal se ainda não estiverem inscritos e fiquem comigo aqui para as nossas próximas oportunidades em podcasts ou vídeo no meu canal Opinião Simone Amorim. Forte abraço no seu coração e até a nossa próxima semana.